Muito boa noite a todos, boa noite meus colegas vereadores, todos que estão aqui na presença de hoje na plateia, todos que estão assistindo em casa. Marcos, queria agradecer pela visita aqui, por ter usado a tribuna. Eu sou bisneto do Nilo Zanata, que tem terras lá naquela área do Banhado Grande. Hoje toda a família ainda tem também algumas áreas lá, a gente faz alguma coisa de plantio lá. E eu lembro muito que na época que saiu essa notícia do nome da rua, o pessoal de lá ficou bem bravo, bem chateado. A maioria deles não entendeu. Eu particularmente não conheço o pai do Constantino, não sei nada, nem a favor, nem contra. Então, justamente, acho que essa talvez seja uma reclamação, né? Da gente ter o nome de uma pessoa que a gente tem pouco conhecimento, né? Aqui em Canela, né? Acredito ter sido uma boa pessoa, tenha seus méritos, né? Mas concordo contigo que talvez não seja o local adequado, né? Da minha parte, eu não sei, a gente vai ter que conversar aqui e ver como proceder, né, com essa reivindicação, mas concordo contigo e na época eu escutei diversas reclamações nesse sentido. Bom, dito isso, eu também vou falar de novo do estacionamento rotativo, inclusive o Juan esteve aqui falando comigo agora, e eu venho aqui para falar o que se faz em 10 minutos. Hoje em dia tu não faz nada em 10 minutos, tu não vai numa farmácia, tu não vai no mercado, tu não vai no banco, e esse é o tempo de tolerância que o canelense tem para fazer as coisas na cidade, no centro da cidade, estacionar no seu carro e não ter que pagar. Realmente é bem difícil, né? Na prática, quase impossível. O que me chamou a atenção, eu falei sobre isso semana passada, aqui na sessão sobre estacionamento rotativo e sobre as multas, mas o que me chamou a atenção que Gramado fez um movimento agora na última semana e alterou o tempo de tolerância de lá, né? Que era de 10 minutos e agora passou para 15 minutos. E eu fui atrás para tentar entender como é que eles fizeram essa mudança. Falei com o vereador Iquiquetes, lá de Gramado, ele me mandou o projeto de lei, explicou um pouco como eles fizeram. E hoje passei o dia inteiro atrás de contratos, de termos de referência, da nossa lei que foi feita. E o que eu descobri é que a lei de Canela e o contrato de Canela com a RecPar são extremamente diferentes, são contratos totalmente diferentes. Vou dar um exemplo. Lá em Gramado se alterou o tempo de tolerância de 10 para 15 minutos com a alteração do projeto de lei, porque lá em Gramado o tempo de tolerância está na lei. Em Canela não está na lei, não está no decreto, não está no edital, né? Eu fui atrás e consegui achar no termo de referência só essa menção aos 10 minutos. Então, hoje a gente tem um caminho que talvez seja até mais fácil. Se estivesse na lei, a gente teria que votar hoje com esse termo de referência, citando os 10 minutos. A própria prefeitura pode administrativamente, se quiser, fazer essa alteração. Lógico que no contrato com a RecPay existe uma cláusula, né, um termo que fala de reequilíbrio econômico, caso haja mudanças no contrato. Então, lógico, tem que sentar com a REC, tem que conversar e entender, né, o que a REC pensa. De repente, talvez eles entendam que seja vantajoso transformar aqui para 15, 20 minutos, assim como está sendo em Gramado, né, para equalizar as duas cidades, apesar do contrato ser extremamente diferente, né. A título de curiosidade aqui, a gente teve um contrato que foi feito em 2026, lá em 2016, em dezembro de 2026. Na época foi pago um valor de concessão de R$300 mil e a prefeitura ainda recebe 11% da receita bruta mensal que é recolhida pela RecPar. Esse contrato é um contrato de 15 anos, ele vai ir até dezembro de 2031, mas acho que fica claro que a gente vai ter que ter muito cuidado, os vereadores que tiverem aqui, né, não vai ser nessa legislatura, vão ter que ter muito cuidado com esse contrato para que não saia de novo um contrato que não é vantajoso para Canela. Eu vou fazer esse movimento agora durante essa semana, conversar com o secretário Bus, que é o responsável por essa pasta, né, do trânsito e da mobilidade, para que a gente faça de repente um acordo e tente entrar em algum denominador comum com a REC para que seja aumentado esse tempo, né? Convenhamos, não é o suficiente para praticamente nada. E eu até fiquei preocupado porque o Juan me trouxe um outro problema na questão da RecPay, né? Onde eles estavam almoçando em um lugar, botaram o valor do ticket estacionário. Quando terminou o tempo, eles saíram, né? Foram para a farmácia fazer outra compra. E o instrutor da REC logo foi lá e multou, não deu nem os 10% de tolerância,
os 10 minutos de tolerância, porque, segundo ele, ele já estava pagando ali o estacionamento, já tinha vencido o tempo, só que era outra vaga em outro lugar, né? Então, tem que, de alguma forma, rever isso. Inclusive, o Juan falou que o atendente instrutor da REC não foi nem um pouco acolhedor, e a gente, como uma cidade turística, a gente tem que ter esse acolhimento com o nosso turista. Ele estava com pessoas de fora do país que foram multadas aí, então, na minha opinião, por um erro, né? Porque elas estavam em outra vaga, trocaram de vaga e ele não deu esse tempo de tolerância. Bom, falando em movimento, em turista, esse fim de semana a gente teve mais um fim de semana de Páscoa em Canela, né? Um grande final de semana, podemos dizer assim, né? Onde a gente tem o feriado, onde a maioria das pessoas vem para cá, trazem família, de muito movimento. Eu vi a cidade assim bem cheia mesmo, tanto no desfile, no sábado, quanto de noite, no espetáculo da Cruz à Luz. A Luz também estava lotado, o centro, apesar de ter tido uma chuva bem na hora, bem dizer, né, da programação. A gente está tanto tempo sem chuva e a chuva veio, bem dizer, no minuto ali, no começo da procissão, mas deu para fazer toda ela. Inclusive, de certa forma, a chuva ela dá até um impacto um pouco maior, né, para o espetáculo. Eu passei ali pelas 9h30 por trás da igreja ali e vi uma quantidade gigante de pessoas saindo, todas elas encharcadas, molhadas, ficaram até o final, porque justamente o espetáculo, ele realmente era bonito, né? Então as pessoas se sujeitaram a ficar, mesmo com tempo ruim ali na igreja, em volta da igreja, para ver o final do espetáculo. Um detalhe só que me chama a atenção é a nossa questão da mobilidade, né? A gente fecha uma rua em Canela e a cidade tranca, né? A gente tem um problema sério de mobilidade e a gente precisa criar novas alternativas para que a gente consiga se locomover dentro de Canela, né? Tá cada vez mais difícil. E querendo ou não, a gente precisa fazer um fechamento dessas ruas, principalmente em finais de semana de grande movimento. A gente precisa fechar para desfiles, para o pessoal se movimentar. Inclusive, o turista que está no carro, ele não gasta na nossa loja, né? A gente precisa que ele estacione, que ele caminhe, né? Então, muito importante que a gente revise de alguma forma. A gente vai ter plano diretor nesse ano, provavelmente. Mobilidade é algo que é essencial. Falando de plano diretor, eu falei com alguns conselheiros e algumas pessoas que estão ajudando nesse processo, né? E acho que ficou claro o sentimento de querer mais, né? Esse plano que foi entregue, pelo menos as pessoas que leram ele, falaram que ficou aquém do que eles imaginaram enquanto contrataram a fundação que fez o papel, né, de estudo. E hoje a prefeitura está tendo que se desdobrar, o secretário Froze sabe muito bem, né? Se desdobrar para trazer a realidade de Canela para o plano diretor. E outra coisa que eu fui alertado esse final de semana é sobre a necessidade de a gente ter um plano diretor rural também, né? Muito de acordo com o que o Marcos fala. Esse fim de semana eu recebi um print, né, de WhatsApp de uma pessoa vendendo um terreno de 200 metros quadrados ou 300 metros quadrados por R$30 mil, mais não sei quantas parcelas à vista ali, né, financiado direto, isso lá no Chapadão. Então imagina se a gente começar a vender terreninho assim, sem nenhum tipo de organização, a cidade vai crescer de uma forma extremamente desorganizada e a gente vai estar acabando, inclusive, matando uma das nossas galinhas do ovos de ouro, que eu considero que é o nosso setor rural, né? Que hoje a gente subutiliza ele, a gente deveria utilizar muito mais, mas a gente tem que cuidar. Do jeito que está, se a gente deixar acontecer isso que vem acontecendo, a gente não vai conseguir voltar depois. Boa noite.